Depois de um tempo, estou voltando ao assunto He-Man. Tivemos esse ano a apresentação da nova versão do desenho animado, ou Mestres do Universo, também conhecido, que apesar de ter um trailer maravilhoso, acabou por dividir opiniões. Se não bastasse a enxurrada de críticas negativas que a Netflix veio recebendo, ela acabou criando outro desenho mais ou menos um mês depois do lançamento do primeiro, e isso acabou deixando o povo mais confuso ainda. Sejam todos bem-vindos, eu sou o El e você está no Centropop. Antes de mais nada, o desenho foi ruim? A resposta é não. Mas a animação ficou aquém do esperado. Com certeza existem pontos negativos e pontos positivos. Vou elencar aqui os que eu considero ser mais relevantes para essa discussão. Pontos positivos. O primeiro e mais importante foi a própria animação, com um designer muito belo, uma animação fluida, cores vivas, assim como um designer que se manteve também fiel à obra original. Esse é um dos pontos que eu considero mais positivos. O segundo ponto positivo foi que mantiveram grande parte da personalidade dos personagens, mesmo que em algumas pequenas mudanças a adaptação para se modernizar, isso aí não desagradou os saudosistas. O terceiro ponto positivo foi a manutenção da história, que conseguiu seguir grande parte do que já havia sido desenvolvido no desenho nos anos 80. E um ponto positivo bônus fica para as cenas de ação, que foram muito bem elaboradas. Agora vamos aos pontos negativos. Para mim, um dos pontos mais significantes foi a falta da trilha sonora original. Isso marcou demais. Poderiam ter colocado uma versão mais moderna da trilha sonora e perderam a oportunidade. O segundo ponto negativo vai para os diálogos, que ficaram relativamente pobres e isso acabou prejudicando um pouco da obra como um todo. Acredito que quiseram deixar a animação mais focada para o público infantil, sem ter que fazer grandes explicações no roteiro, e isso acabou enfraquecendo o contexto da animação. Agora, os pontos negativos que mais causaram polêmica, primeiramente o trailer foi vendido pela Netflix, mostrando o retorno às origens de He-Man, com ele muito mais presente. Nada contra a história da Teela, afinal essa história, como eu disse no meu primeiro vídeo, já fazia parte mesmo do enredo dos brinquedos. No entanto, a série se mostrou muito mais focada na Teela, sendo que o trailer tinha sido vendido como sendo o desenho do He-Man, e a coisa desagradou imensamente o público. Por falar na personagem Teela, a Netflix acabou deixando-a ambígua. Não ficou claro se ela é uma personagem LGBT ou se a Netflix está seguindo a história clássica, na qual nos quadrinhos ela se casa com He-Man e inclusive eles têm um filho, e essa questão não ficou muito clara. Com relação ao corte de cabelo, não acredito que fosse necessário fazer esse tipo de mudança visual, simplesmente porque a personagem está mostrando-se revoltada. Isso foi um mecanismo de roteiro totalmente desnecessário. Agora vamos deixar bem claro uma questão que muitas vezes está sendo deixada de lado. Vale ressaltar que He-Man nunca foi um desenho para o público adulto. Muitas das reclamações estão vindo de pessoas que assistiram a obra quando provavelmente tinham entre 10 ou 12 anos. E agora, com aquele sentimento de saudosismo, viu a possibilidade de ter seus heróis de infância sendo modernizados e assim voltar a acompanhar algo que ele tem uma grande estima e carinho, e que com certeza deve estar enraizado no seu psicológico. Por que eu estou falando primeiramente por conta dos pontos negativos? Não vamos ser críticos nem hipócritas para acreditar que essa obra foi feita somente para quem assistiu He-Man quando criança. Primeiramente, a Netflix é uma empresa, e como empresa ela busca lucro. Gosto de dinheiro! Portanto, a obra tem que dar algum tipo de retorno. O maior retorno para a Netflix, tanto quanto para a Mattel, que é dona dos direitos, está sendo na venda dos bonequinhos e demais brinquedos. Para exemplificar melhor, vou colocar aqui uma questão visual. O He-Man dos anos 80, que eu vou chamar de He-Man clássico, ele tinha como público o alvo crianças com a faixa etária entre 5 e 7 anos. E por acaso, crianças com a faixa etária um pouco mais elevada, talvez 10 ou 12 anos, também acabaram assistindo e gostando. Esse detalhe, inclusive, pode ser visto na caixa dos brinquedos, onde aparece a faixa etária, idade de 5 a 7 anos.
A Netflix fez a adaptação para favorecer quem assistiu a série clássica e hoje deve estar por volta de 30 ou 40 anos, mas não pode ser algo voltado para o adulto, porque assim eles perderiam o público-alvo, que são as crianças, principalmente as crianças que consomem os brinquedos. Agora, uma coisa que fez com que o público ficasse desnorteado foi a própria Netflix anunciar uma segunda série, essa sim focada exclusivamente no público infantil, tanto que nessa série a história usa somente alguns elementos de outras séries, como por exemplo a questão do esqueleto ser tio do Príncipe Adam, a transformação do He-Man, mas todo o resto foi remodelado para criar uma outra versão do enredo. Nessa série, não vemos uma história realmente próxima da história dos anos 80, e sim uma releitura baseada em alguns elementos que acabaram me surpreendendo. Um roteiro muito bem amarrado, uma história agradável, uma animação bonita, inclusive lembrando até alguns traços dos jogos, como por exemplo League of Legends, talvez para que o público que consome esse material se sinta próximo dessa versão. E eu espero em breve voltar com um vídeo explicando especificamente a história dessa outra animação. Mas vamos voltar ao que interessa. E agora, Netflix, como é que fica o He-Man? Recentemente, um pôster foi lançado com a data da próxima temporada. E nesse pôster podemos ver alguns elementos visuais bem interessantes. Primeiramente, e mais significante, é o próprio He-Man. Aqui vemos que ele está segurando um machado. E muitos já vão dizer, nossa, agora o He-Man está de machado, estragou de vez a obra. Quem acompanhou meu primeiro vídeo e queira entender um pouquinho mais sobre os brinquedos, vou deixar um card aqui na descrição. Lá detalhe melhor como se deu a criação do personagem, mas vale ressaltar que He-Man inicialmente foi criado pela Mattel com um visual que remete aos Vikings, e uma das primeiras armas dele não foi a espada, e sim um machado. Então, aqui nós estamos vendo claramente que a Netflix está pegando esse material canônico e adaptando a história. Podemos ver aqui também uma marca característica da feiticeira na testa da Teela, o que significa que ela vai assumir seu lado mágico. Podemos ver a personagem maligna em destaque, o que pode significar que, da mesma forma que ela traiu os mestres do universo, pode ser que ela tenha que trair novamente e provavelmente vai ser o esqueleto. Talvez um arco de redenção. Infelizmente, aqui não temos muito material para saber qual linha de história a Netflix quer abordar nessa segunda temporada. Tirando a parte em que a Teela provavelmente vai descobrir ser filha da feiticeira e assumir seu manto, todo o restante aqui está meio nebuloso. Pode ser que eles utilizem as histórias dos quadrinhos, as histórias dos brinquedos, ou façam uma amálgama entre essas duas linhas de história. Pelo visto, ainda teremos muita coisa do que falar sobre esse desenho. Então fiquem atentos, e assim que eu tiver novidades, voltarei com um tema mais atualizado. Deixem os comentários o que vocês acharam dos desenhos até agora, o que vocês esperam para a próxima temporada. Um grande abraço e até a próxima!